Real Madrid luta, mas não consegue superar o Bayern de Munique em Munique, num jogaço aí pela Champions League, né? E acaba ficando pelo caminho na competição. O avassalador Bayern de Munique segue e vai enfrentar o Paris Saint-Germain na semifinal. Tudo que rolou nesse jogaço no Allianz Arena, análise tática, análise técnica, lances de gol, o que fez a diferença nesse confronto, tudo e muito mais aqui comigo, Fernando Chimude, ex-goleiro profissional, passagens por Grêmio, São Bernardo, Santa Cruz e outros. Vou analisar cada lance e cada ponto que fez a diferença nesse duelo entre Bayern de Munique e Real Madrid, no jogo do ano, talvez até aqui, pela Champions League. Fica comigo após a vinheta, vamos analisar esse jogo, bora lá. Muito boa noite, fã de esporte. Seja bem-vindo ao canal do Fernando Chimude. Estou aqui para falar desse jogaço aí entre Bayern de Munique e Real Madrid, quartas de final da Champions League, um duelo onde duas das melhores equipes do mundo aí batalharam muito por duas partidas, ida e volta, né? E nessa volta no Allianz Arena tivemos um jogaço aí com várias reviravoltas, uma montanha-russa aí de emoções, onde as duas equipes tiveram seus momentos, né? Fizeram por merecer em alguns momentos aí a classificação, ambas as equipes, mas acabou passando o Bayern, a equipe mais forte realmente nesse momento, nessa temporada, a equipe que joga o futebol mais ofensivo, que joga um futebol mais avassalador nesse momento, apesar do Real Madrid ter peças, né, ter jogadores para igualar, e de fato igualou, vendendo muito caro, né? 6-4 no agregado, 4-3 esse jogo da volta, sendo definido após uma expulsão polêmica aí no final do jogo, mas ainda assim o Bayern, eu acho que indiscutivelmente nessa temporada superior, uma equipe que já passou da barreira dos 100 gols na Bundesliga, batendo recorde, inclusive, que durava muitos anos, lá dos anos 70, né? Onde o Bayern tinha ali uma equipe histórica com Beckenbauer, Uli Hoeneß, Rummenigge, Gerd Müller, enfim. E o Real Madrid penando, né, na La Liga, não conseguindo manter o ritmo com o Barcelona, jogando muito provavelmente, né, nesse jogo de hoje a sua vida nessa temporada, afinal de contas não deve ficar com o título da La Liga, do Campeonato Espanhol, então lutava com a mística que envolve o Real Madrid na Champions League, buscar a 16ª orelhuda, né? Infelizmente para o torcedor do Madrid acabou não acontecendo, caindo em Munique, na arena, contra uma equipe que jogou mais para frente, que buscou mais o resultado e que conseguiu no final fazer a diferença e conseguiu a classificação para as semifinais, onde vai enfrentar o Paris Saint-Germain na sequência. Bom, eu vou aqui usar da minha experiência no futebol profissional, da minha experiência de quem já viveu, de quem já esteve lá dentro, como goleiro, inclusive, para opinar nos lances de gols aí que a gente viu acontecer, muita coisa sendo falada, Neuer com uma partida desastrosa, será que foi uma partida desastrosa realmente do Neuer, ou houve um certo exagero? O Lunin fez errado no lance do primeiro gol. Vamos analisar tudo isso e muito mais aqui nesse panorama geral de Bayern de Munique e Real Madrid, 4-3 para o Bayern pela Champions League. Bom, eu vou começar jogando na tela aqui as análises táticas das duas equipes, né? Cortesia do site Gol.com. A gente tem as duas formações, começando pelo dono da casa, o Bayern de Munique, jogando com a vantagem que construiu lá em Madrid, 2-1. Então o Bayern com o Neuer no gol, Stanisic, Upamecano, Tai e Laimer fazendo a linha de defensiva no 4-2-3-1. A mesma equipe que saiu jogando em Madrid, inclusive, né? O Laimer, que não é canhoto, não é um lateral esquerdo, mas tem jogado nessa função na temporada. O Davis tem se machucado bastante, não tem conseguido dar sequência. A dupla de volantes ali, de construtores de jogo, né, no Kimmich e no Pavlovic, uma dupla que joga muito fácil com a bola no pé, dois jogadores com ótimo passe, né, dois jogadores que sabem distribuir o jogo, sabem ditar o ritmo muito bem. Na linha de 3 jogadores à frente deles, na verdade é praticamente uma linha de 4 jogadores. O Bayern com a bola nos pés praticamente faz um 2-4-4, né? Com os dois zagueiros lá atrás, uma linha de 4 à frente e mais uma linha de 4 à frente, com o Luiz Dias pela esquerda, o Michael Olise pela direita, ambos tendo liberdade para cortar para dentro, para
fechar por dentro quando com a posse de bola, né? Quando a bola está no pé do Olise na ponta direita, o Luiz Dias fecha por dentro, faz esse segundo até terceiro homem de área, já que o Gnabry por dentro é muito mais um atacante do que um criador de jogadas, um camisa 10, apesar de jogar no papel, né? Ter essa responsabilidade de criação. O Gnabry é muito mais um jogador voluntarioso no ataque, que ajuda na pressão, que volta quando é preciso, que faz algumas corridas, inclusive trocando de posição com o Harry Kane, que é um centroavante muito completo, sai para armar jogadas. Ambos também jogam muitas vezes na mesma linha, principalmente pressionando os zagueiros sem bola, né? Esse é o Bayern de Munique. Vou falar mais desse esquema do Bayern de Munique futuramente, aí com algum vídeo explicando taticamente o que o Kompany faz com o Bayern, mas resumidamente é isso para esse jogo. O Bayern fez o que vem fazendo na temporada toda, não mudou seu jeito de jogar em Madrid, não mudou seu jeito de jogar nesse jogo da volta com a vantagem em Munique, e isso vem com benefícios, mas vem também com perigos que a equipe correu no jogo e acaba dando emoção. Quem está assistindo o jogo sem ter um cavalo no páreo, certamente prefere isso do que times com mais receio, ou jogando por uma bola, ou se defendendo e tentando segurar um resultado. Para o telespectador, para o fã de futebol, é muito divertido de assistir. Mas, se falando de competição, nem sempre é a melhor decisão você ser tão ofensivo quanto o Bayern é. De qualquer forma, o Bayern aposta em si mesmo, aposta que pode fazer mais gols que o seu adversário, ainda que sofra gols, e a gente vê o Bayern jogando dessa forma a temporada toda. Não mudou contra o Real Madrid, não deve mudar contra mais ninguém, não vai mudar contra o Paris Saint-Germain também. Do outro lado, o Real Madrid, que veio buscando uma virada, já tinha perdido em casa 2-1, não podia ficar lá atrás, tinha que buscar um resultado, tinha que ter qualidade em campo para bater de frente com esse time do Bayern, que vem sendo o time da temporada europeia, um dos ali, né? O Paris Saint-Germain novamente fazendo uma boa temporada, mas acredito que o Bayern é a grande sensação da temporada europeia até aqui. E o Real Madrid veio pro tudo ou nada, né? O Lunin no gol, normal. Alexander-Arnold na direita, Militão e Rüdiger fazendo a dupla de zaga, e o Mendy voltando pela esquerda, que já fez com que a equipe melhorasse bastante a presença do Mendy ali pelo lado esquerdo, principalmente para conter o Olise, não sozinho, vou falar mais sobre isso na sequência, mas tendo um papel importante e tendo mais condição até física, né, de não permitir que o Olise conseguisse se impor ali como se impôs no primeiro jogo. Na frente, uma outra linha de 4 jogadores, mas dessa vez com jogadores, todos eles com muita capacidade de criação e de chegar na frente. Né? Ao contrário do Tchouaméni, que não jogou nessa partida e estava suspenso, é um jogador mais defensivo, pode chegar com força à frente, tem uma certa qualidade, obviamente, nesse nível. A gente não vai falar de nenhum bagre, nenhum pé de rato, aí, nenhum cara que não sabe jogar. Mas aqui a gente tem num Valverde, num Bellingham, na dupla de jogadores por dentro, 2 jogadores que no seu DNA são muito mais se jogando de volante e segundo volantes. Eles são praticamente meias, não meia atacante, pode até ser, né? Meia atacante, no caso do Bellingham, mas são ali jogadores segundo ou terceiro homem de meio campo, ambos, né? E não teve nenhum primeiro homem de meio campo ali com Bellingham e Valverde. Porém, 2 jogadores que têm muita qualidade. Então, para o Madrid, que precisava criar jogadas, precisava também ter qualidade no passe, no contra-ataque, principalmente, você ter esses 2 por dentro facilitava muito. Bellingham arrastando com força, tendo essa qualidade também para carregar a bola, e o Valverde com a capacidade de passe para ligar esses passes rápidos. Juntamente com o Alexander-Arnold, né, pela direita ali, que tem essa capacidade da bola longa muito boa. Pelas beiradas, né, o Arda Güler e o Brahim Dias. O Brahim Dias tem habilidade e velocidade para ir para o 1 contra 1 e para chegar na frente, para criar jogadas com a bola no pé. E o Arda Güler é um jogador muito técnico, ótimo passe, uma perna esquerda para poucos, mostrou isso hoje na partida, jogando ali pelo lado esquerdo na linha de 4 jogadores. Na frente, Vini Júnior e Mbappé, 2 jogadores, 2 flechas, né? 2 flechas, 2 jogadores de muita velocidade, de muita explosão, de qualidade. E certamente, quando a gente fala de flechas, né, jogadores de arrancada, jogadores para serem lançados, jogadores para aproveitar o espaço contra uma linha alta que o Bayern oferece a todo momento, poucos no mundo estão no nível do Mbappé e do Vini Júnior, se é que nós temos outros no nível deles dois nessa função, né, principalmente pelo Madrid. Então,
o encaixe do Real Madrid para enfrentar o Bayern é muito bom. Né? Não é todo mundo que tem Mbappé e Vini Júnior para serem lançados, ou até mesmo para se aproveitar de chutões. Muitas vezes você dá um chutão tirando a bola e você encontra eles nas costas da defesa, nas costas da última linha de 4. Então, isso trazia muito perigo. Não que o Real Madrid seja infinitamente superior ao Bayern, ou a gente está falando uma escalação que é comparável aqui, jogador por jogador, a gente vai ter um nível muito parecido. A gente tem o Bayern no segundo ano com o Vincent Kompany, então uma equipe melhor treinada, com um esquema mais bem definido e mais confortável já com o estilo de jogo que o treinador quis implementar na equipe. Já o Real Madrid saiu do Xabi Alonso ao longo da temporada, uma temporada bem tumultuada, e aí o Arbeloa entra, e o Arbeloa não é, ou pelo menos até aqui, assumindo no meio da temporada, também é muito difícil, gente, é difícil avaliar, né? Mas não dá para dizer nesse momento que o Arbeloa é um gênio tático, e nem que ele tem um trabalho maravilhoso, pelo contrário, ele não tem tido tanto... Ele não tem feito melhor do que o Xabi Alonso, era uma questão muito de relacionamento do Xabi Alonso, principalmente com o Vini Júnior, né? Era um cara que não vinha olhando nos olhos ali com o Xabi Alonso, e o Arbeloa entra meio que para tapar o buraco e carregar nessa temporada, ver se consegue fazer algo, um cara que está há muito tempo no clube, sabe como o clube funciona, sabe a responsabilidade, e tenta ali administrar o elenco, o vestiário, e fazer o time superar na base da qualidade individual a falta de entrosamento e de uma tática mais elaborada, de um trabalho bem feito desde o início da temporada. A mudança no meio da temporada prejudica o Real Madrid nesse sentido. Então o Real Madrid, atrás do Bayern nesse sentido, claramente era a equipe inferior, não individualmente, mas se a gente levar em conta tática, momento, temporada, confiança, tudo isso, a equipe inferior no duelo, porém se manteve todo o duelo muito competitivo e só foi perder lá no final, após a expulsão de um jogador, expulsão polêmica, que a gente vai chegar lá, mas igualou muito por essa qualidade técnica individual de cada jogador do elenco. É um time recheado de talentos e conseguiu vender muito caro para um Bayern que teria até condições de fazer em ambos os jogos um resultado melhor, mas deixou a desejar, deu mole em algum sentido, e obviamente quando você dá mole contra um time como o Real Madrid, o Real Madrid acaba te punindo. Foi isso que a gente viu acontecer em ambos os jogos. Em Madrid, quando o Real Madrid criou tantas oportunidades quanto, ou até mais oportunidades reais de gol que o Real Madrid, que o Bayern de Munique, perdão, mas parou no Manuel Neuer, e em Munique, que o Real Madrid se aproveita de um começo desastroso, né? Um começo desastroso do Bayern, um começo desastroso do Manuel Neuer, que foi muito questionado e muito criticado nessa partida de hoje pela transmissão brasileira, principalmente, muito criticado. A partida desastrosa do Neuer e etc., colocando 2 gols na conta dele, a gente vai chegar lá, mas o primeiro, inegavelmente, na conta do Manuel Neuer, o gol do Arda Güler, logo no comecinho da partida, 6 segundos, o Bayern com a posse de bola, começa a trabalhar a bola recuada para o Manuel Neuer, que bem fora do gol, com a bola no pé esquerdo, ele tenta atravessar essa bola para o lado direito e acaba dando no pé do Arda Güler, que faz o gol. Gente, isso é uma das minhas críticas aí ao futebol que nasceu ali, de repente, do Pep Guardiola, do tic-tac espanhol. A gente sabe que o Vincent Kompany é um discípulo do Guardiola, um cara que trabalhou com o Guardiola lá no Manchester City, implementa muito do que o Guardiola lançou no futebol, né? E essa questão de muita posse de bola, essa questão de sair jogando a todo custo, essa questão do goleiro jogar muito com os pés, e é tudo muito positivo, mas como tudo na vida precisa ter equilíbrio, e essa questão dos times que se propõem a jogar dessa maneira, muitas vezes eles se arriscam demais, eles passam da conta, se arriscando com a bola no pé. E no caso desse primeiro gol do Real Madrid com o Neuer, a gente está falando de uma situação claramente que aconteceu isso. É beabá do futebol, sabe? Todo jogador de futebol lá na base, lá no começo, na escolinha, ele aprende que você não atravessa a bola na frente da sua área, sabe? Estando mal posicionado e ainda mais com a perna ruim, você não vai atravessar a bola na frente da sua área. Você vai dar o passe de segurança, você vai tocar de pé em pé, você vai ter muito mais cuidado com essa bola.
né? E a gente vê nesse estilo de jogo, em times que jogam dessa maneira, se arriscando a todo momento, e não é só o Neuer, não é só o Bayern, não é só o Manchester City hoje com o Guardiola, não é só o time que o Diniz treina aqui no Brasil hoje em dia. A gente está vendo muitos gols de saída de bola errado, de time marcando pressão e se aproveitando. Não é à toa que está essa moda de todo mundo marcar pressão. Por que todo mundo marca pressão? Porque quase todo mundo está se arriscando. O Neuer se arriscou demais, estava extremamente adiantado, bola no pé ruim, foi atravessar, não pegou bem, botou no pé do Arda Güler, que bate muito bem na bola, que é muito técnico, pegou de primeira, mandou no gol, mandou no ângulo ainda, né? E fez um golaço ali pelo Real Madrid, 1-0 numa falha tosca do Neuer. Fernando, mas hoje em dia os times se arriscam. Hoje em dia isso é normal. Beleza, pode ser normal, só que a regra, ou enfim, o resultado do que a gente expõe não muda, né? Se você errar, você está completamente exposto e pode custar o jogo. Beleza, o Neuer joga no Bayern de Munique, e o Bayern de Munique consegue, muitas vezes, correr atrás e virar esse jogo, isso não custa caro. Na maioria dos jogos, se não em todos os jogos que joga, o Bayern de Munique é o melhor time. Talvez agora contra o PSG isso vai ficar questionável. A gente viu um jogaço no Mundial de Clubes e deu PSG, né? Mas a real é que quando você se expõe dessa maneira, você tá brincando com fogo, você tem que ser perfeito. Se você errar, custa muito caro contra um adversário qualificado. Foi o que rolou com o Neuer nesse primeiro lance, e o Real Madrid faz o gol, não tem nada a ver com isso, né? E a partir do momento que faz o gol, pronto, tudo que o Bayern construiu lá em Madrid, né, e escapou lá em Madrid de tomar algum gol com o Neuer numa grande atuação, em 6 segundos de jogo foi por água abaixo, tá tudo igual, 0-0. Os alemães conseguiram se manterem muito concentrados, não passou a sensação, não deu para sentir a sensação que o Bayern sentiu o gol. Pelo contrário, continuou jogando, foi buscar um empate cedo, né? Com 6 minutos, a gente vê o gol de empate do Bayern numa bola parada, bolas paradas que foram importantíssimas ao longo desse jogo, né? E a gente viu num escanteio, o Joshua Kimmich batendo o escanteio bem fechado. O Bayern nesse jogo trouxe novidades na bola parada. O Bayern usou jogadas de bola parada que não vinha usando em outras partidas. Logo na sequência teve uma jogada também que bateu rasteiro dentro da área, fazendo a movimentação para o Harry Kane tentar chegar batendo. Alguém conseguiu chegar travando ali. Teve batida curta também. Ao longo do jogo, o Bayern Munique usou várias jogadas de bola parada de escanteio. E na primeira ali, uma das primeiras do jogo, esse lance de gol, o Joshua Kimmich bate extremamente fechado, uma bola que, se não tem ninguém na área ou nem no gol, a bola vai direto no gol, uma bola que, se passa por todo mundo, é gol olímpico. O Kimmich faz essa batida fechada e claramente, eu vou até aumentar a imagem aqui, claramente o Pavlovic, que faz o gol, o volante do Bayern que faz o gol de cabeça, praticamente em cima da linha, ele cabeceia essa bola, ele tá ali fechando em cima do Lunin antes da batida de escanteio. Ele traz o marcador dele é o Arnold, que fica também na frente do Lunin, e a batida vem fechada, todo mundo corre na frente do goleiro, criando ali tráfego, né? Tráfego pro goleiro chegar nessa bola. Então o Lunin acaba indo para dentro do gol, tentando antecipar essa bola de soco com a mão esquerda, como dá para ver na imagem. Só que a bola já chega num nível bem baixo, né, numa altura bem baixa ali, onde ele já está dividindo com o Pavlovic, que nem sobe para cabecear essa bola. E ele tem que contornar não só o Pavlovic, mas também o Arnold, que tá entre ele e o Pavlovic. O Pavlovic claramente usa o Arnold para fazer esse bloqueio e para criar esse tráfego aí para o Lunin. E dá muito certo, né? Então, assim, foi falha do Lunin. Beleza, foi falha do Lunin, como falaram na transmissão. Mas aí falaram, ele deu a volta por dentro do gol. Tá, você queria que ele fizesse o quê? Você queria que ele desse a volta pela frente do gol? Aí ele toma o gol olímpico, meu amigo, porque se ele tenta dar a volta pela frente, ele não chega mais nessa bola voltando, não. Pela frente tem muito mais tráfego, como você pode ver pela foto. Então, assim, principalmente com goleiros, a gente vê umas análises assim muito nada a ver. E aí, assim, eu não gosto de ficar batendo nessa tecla, eu joguei, você não jogou, eu sei mais do que você. Não se trata disso. Só que a posição de goleiro
É uma posição muito específica, muito única, uma posição que nem jogador de linha muitas vezes está capacitado para avaliar corretamente, tecnicamente. Há muito tempo atrás, tá? Eu lembro do Fábio Costa no Corinthians, Fábio Costa contemporâneo meu na época de base do Vitória da Bahia, inclusive. O Fábio Costa no Corinthians, sendo treinado pelo Daniel Passarella, ele foi barrado num momento, e aí entrevistaram ele, Fábio, você foi barrado, o Daniel Passarella te barrou por deficiência técnica. E aí ele falou, o Passarella não pode me avaliar tecnicamente, ele não está capacitado para me avaliar tecnicamente como goleiro. E aí gerou uma confusão danada na mídia brasileira, o pessoal falando, Fábio Costa falou que o treinador não pode avaliá-lo tecnicamente. E o ponto do Fábio Costa faz sentido. Na posição de goleiro, Passarella, a não ser que ele tenha estudado muito a posição de goleiro, não vou nem falar ter jogado no gol, mas ter estudado muito a posição de goleiro, que experiência que o Passarella, como ex-zagueiro, tinha para avaliar tecnicamente o Fábio Costa no gol? Então, assim, a gente viu umas análises técnicas aqui. O Lunin falhou, mas falhou no quê? E aí o pessoal fala muita besteira, tá? Então, assim, eu vou te falar o que o Lunin falhou. Porque, Fernando, como é que pode o goleiro do Real Madrid tomar esse gol? Beleza, agora vamos lá. É uma jogada de bola parada, ofensiva. Não é à toa que a gente tem aquele jogador do primeiro pau, muitas vezes na primeira trave, que você tem outro jogador no lado dele, e muitas vezes você faz um tripé no primeiro pau, com um jogador no poste, um jogador um pouco mais aberto e um pouco mais à frente. Para essa bola forte, rápida, que vem no primeiro pau, um desses jogadores atacar essa bola, muitas vezes você tem até um jogador, o seu centroavante de área, que cabeceia bem, um volante que tem bom tempo de bola, você posiciona ele ali, ou até mesmo quando você marca em zona, um dos seus melhores zagueiros mais altos se posiciona aberto ali no segundo homem do primeiro pau para tirar essa bola de cabeça, essa bola não pode chegar baixa ali. E o goleiro normalmente posiciona mais para o segundo pau, para a bola viajada, para a bola no meio da área, onde ele tem a responsabilidade de sair nessa bola, numa bola viajada. A bola vem forte, o Pavlovic estabelece a posição dele ali na frente do Lunin, segura o Arnold ainda, faz uma proteção e segura o Arnold, botando o Arnold para bloquear o espaço do goleiro do Real Madrid, que não consegue atacar essa bola e toma o gol. Aonde que ele falha? Ele falha, se algo pode ser questionado sobre o Luninha, que é o posicionamento. Ele falha no posicionamento. O que ele podia fazer? Não deixar esses jogadores se posicionarem na frente dele, entre ele e a primeira trave. Porque a partir do momento que ele deixa ficar na frente dele o Pavlovic e mais um zagueiro, ou no caso o Arnold aqui, entre ele e a primeira trave, qualquer bola batida forte ali, claramente ele teria que lidar com esse tráfego, com a obstrução, se fosse o jogador do Bayern, mas não era o jogador do Bayern, era o próprio do Real Madrid que estava obstruindo o caminho para ele chegar na bola, e aí claramente ele ia ter que lidar com esse tipo de jogada que ele lidou. Então ele não se posiciona à frente desses jogadores, o que também podia trazer um malefício, se ele posiciona antes da batida à frente desses jogadores e a bola é batida no segundo pau viajada, ele não teria condição nenhuma de sair, ele ia sofrer essa obstrução no segundo pau também. Então é o tipo de jogada que você tem que estar preparado para defender como equipe, né? Como equipe você tem que estar pronto. E aí tem a divisão de responsabilidade de quem vai cuidar do primeiro pau, se o goleiro vai estar mais responsável pela bola viajada, bola de segundo pau, bola de meio da área, ou se você vai posicionar o seu goleiro com medo dessa bola no primeiro pau, para ele poder chegar nessa bola, e o Lunin teria que se posicionar à frente desses jogadores que eu estou mencionando, e aí você vai ter que estar pronto para a bola de segundo pau, viajada, alguém chegar, porque o goleiro provavelmente não vai conseguir chegar nessa bola, vai lidar com esse mesmo tráfego, né? Então a jogada foi mal defendida pelo Real Madrid, não foi simplesmente, o Lunin passocou, falhou e custou caro aqui. O Courtois não tomaria esse gol, como foi falado na transmissão. Ridículo esse tipo de ponto, né? Porque aí a gente fala, o Neuer não tomaria esse gol, o gol que o Neuer tomou hoje no primeiro lance. Né? Qualquer jogador saindo com o pé errado naquela bola, falariam, esse goleiro joga mal com o pé. Né? Se fosse o Neuer, não ia errar esse passe. E aí a gente viu o Neuer errar esse passe. Então, assim, o Courtois não é um goleiro de extrema mobilidade, ele é um goleiro de envergadura, um goleiro alto, um goleiro de posicionamento, que chega em muitas bolas devido à sua capacidade física também, a estatura, a envergadura, mas ele não é um goleiro ágil, de pernas ágeis, enfim, mobilidade incrível, né? Então, para ele lidar com esse tráfego aqui, ele certamente teria o mesmo tipo de dificuldade, a não ser que também estivesse melhor posicionado do que o Lunin nesse caso. Então, é um lance bem mal defendido pelo Real Madrid e que o Bayern de Munique, talvez até mesmo se tratando hoje em dia de tendo treinadores de bola parada, tendo responsáveis por
por esses lances cada vez mais, estudando o posicionamento defensivo do Real Madrid e vendo aonde atacar. A gente vê que tá o Pavlovic ali fazendo o gol, mas na frente já tá o Tá trazendo o Rudiger junto, né? Então tá um monte de gente ali nesse primeiro pau, a bola passa, chega baixa ali, e aí sai o gol do Bayern de Munique, do Pavlovic, e o Bayern empata, e o primeiro tempo, assim, não é um primeiro tempo onde o Bayern domina, como a gente viu talvez em Munique, em Madrid, aonde o Bayern dominou o jogo, tendo a posse de bola, enfim, toda hora no ataque. Foi um jogo um pouco mais igual. O Bayern não estava no primeiro tempo extremamente dominante numa partida das suas melhores em termos de posse de bola. A gente tinha um Olise no primeiro tempo meio apagado, né? E isso custa muito para o Bayern, porque como eu já falei, o Gnabry não é um jogador de criatividade, é um jogador que afunda também para cima da defesa do Real Madrid. A gente tinha o Joshua Kimmich ditando o ritmo de jogo e jogando muito bem. O Dias tentando algo, mas o Real Madrid não tem vergonha alguma de se posicionar com as duas linhas de defesa, né? Atrás da bola, as duas linhas atrás da linha da bola, né, e se defender, mesmo jogando. E aí que tá, Valverde e Bellingham talvez não queiram jogar nessa função ou dessa forma uma temporada inteira, mas o jogo da vida do Real Madrid na temporada, os caras topam jogar ali de volante, com mais funções e responsabilidades defensivas e correr o suficiente para fazer a função. Talvez jogando lá contra o Valladolid fora de casa, obviamente que os caras não vão estar dispostos a jogar dessa maneira. É muito melhor ter um Tchouaméni, um Cavaminga ali fazendo o serviço sujo para os caras poderem ser mais ofensivos, mas jogo da vida, todo mundo está disposto a fazer o necessário para ganhar, e a gente viu o Real Madrid sendo bem determinado nesse sentido, não deixando o Bayern criar muita coisa e saindo em velocidade, que era o ponto forte. E o Bayern sempre com a linha alta, sempre exposto para a velocidade do Real Madrid, para os passes em profundidade, para tentar aproveitar um contra um do Vini e do Mbappé contra os defensores do Bayern de Munique. Com isso, né, o jogo continua e a gente tem na sequência numa falta bem discutível, tá? A falta do Lehmer na frente da área. A gente vê a falta que saiu o segundo gol do Real Madrid, né? O Real Madrid faz o segundo gol com o Arda Güler novamente batendo uma falta com muita precisão, muito bem batida a falta. E aí, mais uma vez, várias críticas ao Manuel Neuer, né? Falhou o Neuer. Uma baita cobrança do Arda Güler, mas falhou o Neuer. Pô, me perdoa, gente, mas esse é o tipo de comentário que não faz sentido nenhum, tá? Uma baita cobrança do Arda Güler e falhou o Neuer. Não existe isso, cara. Não existe isso. Até pode existir, mas eu vou te falar, sabe em que situação que existe isso? Que é discutível isso? Vamos pegar o gol contra o Real Madrid também, né? Foi do Rice pelo Arsenal na temporada passada, que ele mete uma cobrança forte no ângulo, vai lá no ângulo do Courtois, é gol e ninguém falou que o Courtois falhou porque foi lá na gaveta. Só que foi no canto do Courtois, né? Não foi no canto que a barreira tá tapando, né? Então, assim, mais uma vez, falta frontal, gente. O goleiro vai tapar o seu canto, ele vai se posicionar mais para um lado, ele vai botar a barreira para fechar o outro lado. E aí a primeira responsabilidade do goleiro é fechar o seu canto. Você não pode tomar o gol no seu canto. Mas foi lá na gaveta, igual o do Rice. Cara, tu tá já posicionado um pouquinho mais pro teu canto. Mesmo que vai lá na gaveta, um goleiro que nem o Courtois, alto, um goleiro igual o Neuer, alto, envergadura, né? Você vai chegar nessa bola, a não ser que ela vá muito na gaveta, como foi a do Rice, e aí você até dá um desconto. Mas normalmente o goleiro tomou o gol de falta no seu canto, é falha do goleiro. Normalmente é isso, você aprende isso desde o teu primeiro passo, né, tua primeira defesa lá na base. E aí, novamente, como é que se defende essa falta frontal? O goleiro faz a barreira, o goleiro cobra da barreira, e por isso que a gente vê hoje em dia gente deitando atrás da barreira, para a barreira poder pular e o jogador não poder bater por baixo dela. Então a barreira anda, a barreira cresce, a barreira pula, a barreira faz de tudo para que essa bola não passe por cima da barreira no canto que o goleiro colocou a barreira, e o goleiro vai tampar o outro canto. E se a bola passar por cima da barreira, com ela andando, ela pulando, ela fazendo todo o seu papel da melhor maneira possível, essa bola indo no gol, ela vai ter que fazer uma parábola muito grande, né? Fazendo com que a bola seja uma bola muito lenta e dê tempo para o goleiro chegar nessa bola.
A batida do Arda Güler não foi uma batida lenta, não foi uma batida lenta para a bola subir e cair no gol, né? Não, foi uma batida, aquela chapada forte, que a bola faz a curva não só de lado, mas ela faz a curva girando para cair atrás da barreira. Então, assim, a batida do Arda Güler foi diferenciada. Vamos começar daqui. Ela não foi no ângulo, lá na gaveta, mas, pô, olha a foto do momento que o Neuer toca na bola e nesse momento a bola tá dentro do gol. Tá? A bola vai muito perto do ângulo e a bola tá indo forte ali. Ah, não foi forte igual um tubo do Roberto Carlos, uma pancada do Cristiano Ronaldo. Não, não foi forte nesse sentido, mas para uma bola que passa por cima da barreira é uma batida forte, uma batida com precisão e firme, uma bola rápida por cima da barreira. Então, assim, a análise vem de novo, o Neuer demorou para reagir. Cara, outro ângulo aqui. Primeiro, tem goleiro que sai antes nesse tipo de bola. A gente vê goleiro adivinhar. Goleiro, pô, o cara vai bater, quando o cara tá batendo na bola, o goleiro já sai antes para chegar nessa bola por cima da barreira. Beleza? Quando dá certo, você adivinha, você vai lá na gaveta, faz uma defesaça e todo mundo elogia. Em contrapartida, né, o batedor bate no canto do goleiro, nem bate tão bem assim, bate uma chapadinha, bate aonde o goleiro tava e a bola entra, porque se você sai antes, você não consegue voltar. Tá? O Neuer não sai antes, ele sai quando o Arda Güler bate. O Neuer consegue chegar na bola, né? Ele consegue chegar na bola. A gente vê que a barreira saltou, né? Não tinha ninguém atrás da barreira para a bola não passar por baixo, mas o Jonathan Tah, o Harry Kane saltaram. O Arda Güler bate muito bem, ele mira entre, né, o Pavlov, não, é o Stanisic que está ali, que é o último homem da barreira. O primeiro homem da barreira é sempre o homem da trave, né? Então aqui no caso é o Luiz Dias, tá? O segundo ali é o Pavlov, o terceiro é o Kane, o quarto é o Tah, o quinto é o Stanisic. A bola passa entre o Stanisic e o Tah, né? Ela faz a curva ali entre o Stanisic e o Tah. Se o Arda Güler busca um pouco mais o ângulo, talvez ela teria que passar exatamente por cima da cabeça do Tah e talvez ela não passasse, né? Mas ele consegue fazer ela passar entre o Tah e o Stanisic ali, provavelmente não na distância máxima que o Tah poderia saltar, e ela chega no é gaveta. Aqui é gaveta, gente. Não é lá no ângulo, lá onde a coruja dorme, mas é ângulo aqui, né? Vamos lá. E o Neuer chega na bola, tá? Só que o Neuer chega na bola, nesse ponto aqui, ele tá tocando na bola, a bola já tá dentro do gol, já é gol. Tá? E aí fica aquela pergunta, inclusive meu amigo Thiago Barazal mandou lá no grupo de colaboradores do canal. Pô, mas se o Neuer salta, ele não pega, Fernando? Cara, mais uma vez, esse é o tipo de batida que muito goleiro aqui ia ficar só olhando, não ia nem reagir na bola, porque foi uma batida rápida, uma batida sensacional do Arda Güler aqui. E muitos goleiros não iam ter nem reação, só ia olhar a bola entrar no ângulo e todo mundo ia falar, nossa, golaço. Nossa, o goleiro nem mexeu. Nossa, que batida do Arda Güler. Aí, pelo mérito do Neuer de conseguir reagir numa bola extremamente difícil, de conseguir quase chegar nessa bola, ele chega já dentro do gol, o que mostra que a bola é realmente extremamente difícil. Ele chega dentro do gol, o que mostra que, pô, ele salta, mesmo ele pegando essa bola, a bola tá dentro do gol e não é o suficiente. Né? Mesmo assim, então ele fazendo um esforço para chegar na bola, transforma um gol, que é um golaço do Arda Güler, que é total mérito do Arda Güler, numa falha do Manuel Neuer. Porra, eu não consigo, tá? Eu não consigo entender esse raciocínio de muitos especialistas que a gente vê falando aí, tá? Isso aí não tem, tá? Então, assim, não tem como uma bola que o goleiro, se ele pegar, é uma defesaça, se ele não pegar, é uma falha. Não tem como. Fernando, mas a bola foi defensável. Beleza, bola foi defensável. A gente está falando de Manuel Neuer, a gente está falando de goleiro que a gente tem expectativa. Né? O Franklin está falando aqui no grupo, aqui no chat. Fica à vontade para comentar no chat. Para mim, teve falha principalmente para um goleiro como ele. Quando a gente fala assim, é o Manuel Neuer, o Neuer tem que pegar essa bola. Beleza. O Courtois tem que pegar. Sabe, os melhores goleiros do mundo têm que pegar essa bola. Ou poderiam pegar essa bola. Beleza, eu entendo. É uma bola defensável para um dos melhores goleiros do mundo? Questionável, beleza. Agora, falha? Não tem como, meu amigo. Não tem como a bola que o cara faz uma defesa é um milagre, ele não faz a defesa é uma falha? Não é. Mas ele espalmou mal para dentro do gol. Cara, a bola já estava dentro do gol onde ele pegou ali. Ali ele teria que atacar essa bola mais. Ele teria que ser mais rápido na saída, no momento da batida e saltar na diagonal para frente para tirar essa bola antes desse ponto onde ele chegou. Então, assim,
ele teria que estar melhor do que ele está hoje, com mais explosão, com mais velocidade, com uma reação melhor, e ainda assim teria que fazer um milagre ali para bater, tirar essa bola forte que bateu na mão dele e foi para dentro, fazer essa bola vir para frente ainda na diagonal. Era uma bola extremamente difícil, que por o Neuer ter velocidade, ter reação para conseguir ir na bola, faz com que comentaristas ou que o torcedor que está assistindo olhe o resultado da bola batendo na mão, entrando, ele caindo para dentro do gol com a bola, se enrolando na rede e fale, foi uma falha. Não foi uma falha. Se ele fica, seja bem honesto, olha o lance não em câmera lenta, olha a batida do Arda Güler. Se ele fica parado e só olha a bola, todo mundo ia estar falando que cobrança do Arda Güler. Tem um gol clássico do Ronaldinho Gaúcho de falta contra a Alemanha, que tá ele e o Roberto Carlos para bater, o Roberto Carlos ameaça bater, vem correndo de longe, e aí o Ronaldinho só por cima da barreira. E o Oliver Kahn só olha. Nunca vi ninguém falar que foi uma falha do Oliver Kahn esse gol. Todo mundo fala, nossa, que cobrança do Ronaldinho. Nossa, que golaço. Aí o Arda Güler faz um golaço dele, o Neuer quase chega e vira falha do Neuer. Cara, isso para mim é cômico, tá? E me desculpe, mas eu não consigo compartilhar e compreender essa lógica de que ou é milagre ou é falha. Não existe isso. Falha é quando o cara falha numa bola totalmente defensável. Agora, se você questionar, essa bola era defensável? Sim, mas a defesa seria uma defesaça, não seria uma defesa simples. Tá? Então, o Real Madrid faz o segundo gol nesse 2-1, né? E o jogo continua muito aberto no primeiro tempo. E aí a gente vê no Bayern começando a criar um pouco mais de domínio, um pouco mais de construção de jogo, de posse de bola no ataque. Não muito ainda, mas criando um pouco mais. O Bayern vai para cima e consegue fazer o gol com o Harry Kane na sequência. Né, um gol que foi uma jogadaça do Upamecano. Né, o Bayern joga com muita gente no campo de ataque, inclusive seus zagueiros. E o Upamecano, que fez uma partidaça, diga-se de passagem. O Upamecano é muito criticado. O pessoal fala, o Upamecano é presepeiro, o Upamecano entrega paçoca em jogos decisivos, o Upamecano isso, o Upamecano aquilo. A realidade é que para jogar do jeito que o Bayern joga, você precisa ter um cara com as qualidades do Upamecano na zaga. Porque deu para ver claramente nesse jogo o desespero que era quando era o Mbappé ou o Vini Júnior contra o Jonathan Tah, que é um bom zagueiro, mas não tem a velocidade, a força e a explosão, né? Ele até tem força, mas não tem a explosão do Upamecano para conseguir jogar num contra um contra esses caras extremamente velozes. Né? E a diferença que era quando era o Upamecano nesses lances. Várias que ele ganhou do Vini Júnior, que ele ficou ali com o Mbappé, que o Tá estava passando mal. Né? E aí, além dessa capacidade dele, ele consegue, na construção de jogada, achar, né, um passe ali para o Harry Kane dentro da área. E aí o Harry Kane, de chapa ali, perna direita, finaliza como poucos, né? E faz um golaço, empata o jogo novamente. E o destaque do gol, obviamente, falei do Upamecano, falei do Harry Kane, ambos aparecem nessa imagem aqui, mas o destaque também para o Luiz Dias, né? E aí sim, um dos comentaristas ali do jogo ao vivo até percebeu isso ali e comentou que a questão de que o Luiz Dias fez o facão, que a gente fala aqui no futebol brasileiro, lá eles falam uma run, né? No futebol inglês, enfim. Ele fez a run ali, ele fez o facão para pegar as costas ali da defesa, chamando atenção, e aí permitiu essa janela ali para o Upamecano achar o Harry Kane num passe diagonal dentro da área. E o Harry Kane como uma tacada de sinuca ali, chapando na bochecha da rede, como a gente fala, que é naquela redezinha lateral ali da trave, fazendo outro gol, empatando o jogo de novo, né? O jogo tem mais alguns lances ali, o Bayern começa a se expor, começa a avançar um pouco as suas linhas e controlar ofensivamente o jogo, mas o Real Madrid continua a causar problemas com a velocidade, o Bayern continua a se expor em 1 contra 1, em bola de profundidade, linha alta, Vini Júnior 1 contra 1 contra o Upamecano, o Vini Júnior ou o Mbappé 1 contra 1 contra o Jonathan Tah, e aí numa situação que o Vini Júnior consegue pegar esse 1 contra 1 contra o Jonathan Tah, né, ele faz a jogada, como eu falei, ele já não tinha se criado para cima do Upamecano durante o primeiro tempo, mas ele consegue pegar 1 contra 1 contra o Jonathan Tah, e o Jonathan Tah não tem a capacidade de recuperação, de explosão que o Upamecano tem.
o Vini Júnior vai para dentro, vai para cima, o Tá fica com medo de permitir que o Vini Júnior fosse para a linha de fundo e o Vini Júnior corta para dentro e já pega a outra flecha passando, né? E aí faz o passe ali, uma bela jogada do Vini Júnior, jogada pelo lado esquerdo, ele faz o passe ali, coloca o Mbappé na cara do gol, o Mbappé finaliza de maneira magistral ali, né? O Neuer caiu para a esquerda, a bola foi na direita. Sim, olha o corpo do Mbappé, né? O Ronaldo Fenômeno fazia isso como poucos e talvez foi o primeiro a mais usar esse tipo de finalização, de mostrar, né? De dar o canto pro goleiro. Eu vou chapar como o Harry Kane chapou no lance do gol do Bayern, eu vou chapar e aí vira o pé, né? Vira o pé e bate no outro canto. O Mbappé faz isso, dá para ver pelo posicionamento do corpo do Mbappé aí na imagem. Ele vira o pé e joga o Neuer caindo para o outro lado, chapa no canto direito do Neuer, né, no lado esquerdo do ângulo de visão do Mbappé. Ele chapa e faz o gol. E o Real Madrid termina o primeiro tempo na frente, né, num jogo muito aberto, num jogo muito parelho, muito aberto. O Real Madrid termina ganhando por 3-2 o primeiro tempo. A gente tem a volta do intervalo aí, com substituições, né? Mas antes de falar das substituições, gente, deixa um like aí, se inscreve no canal do Fernando Chimude. Você sabe que aqui você encontra muito conteúdo de NFL, de Buffalo Bills, principalmente. Mas eu também estou aí falando de coisas que gosto e hoje falando de Champions ali. E se a galera gostou e deu like e comentou aí na ala de comentários do YouTube, você que não está participando no chat, você que está no chat, fica à vontade aí para deixar sua opinião. Mas você que não está participando no chat, está vendo no YouTube, deixa o seu like, deixa seu comentário aí na ala de comentários do YouTube, falando o que achou, o que concorda, o que discorda, se gosta desse conteúdo, se quer ver mais disso na Champions League aí, ou no futebol de maneira geral. Copa do Mundo tá vindo aí, a gente pode estar criando um conteúdo legal também, então deixa sua opinião aí. Bom, na volta do intervalo, o Bayern faz mudança, né, e traz o Davies, né, o Alphonso Davies, lateral esquerdo ali, pelo Stanisic, que até sentiu ali no lance do gol, né? No lance do gol do Mbappé, ele sentiu que ficou caído lá na frente, e aí na volta do intervalo vem o Alphonso Davies, que pro Bayern, ele infelizmente deu uma temporada péssima no sentido de lesões. Ele começou a temporada voltando de lesão séria no joelho, e aí vem tendo aquelas lesõezinhas pós-lesão séria, muscular e tal, que atrapalham, né? Mais ou menos o que o Neymar vem lidando aí, após as lesões sérias. Aí essas lesões musculares, elas vêm, e não vêm só com o Neymar com 30 e poucos anos, né? O Alphonso Davies é mais jovem, mas é normal, o cara tá voltando ao ritmo e o corpo vai sentir. Mas ele é extremamente importante, principalmente da maneira que o Bayern joga, e apesar de a gente pensar, ofensivamente, ele é um talento ofensivo, mas não, para cobertura, para ajudar na marcação, porque as linhas do Bayern são muito altas, então muitas vezes até para cobrir uns dos zagueiros, para ter essa recuperação. No auge dele ali, no ano que o Bayern ganhou a Champions lá contra o PSG, inclusive, ele teve várias jogadas ofensivas, mas ele era muito importante nesse sentido, e ele entra e ele oferece isso, algo que o Stanisic, apesar de ser um jogador defensivo, um jogador que joga de zagueiro também, tem força, não tem essa velocidade para se recuperar como o Davies tem, né? Então ele entra e ele já ajuda nesse sentido, além dele poder ser mais ofensivo, ele oferece ao Bayern mais um cara capaz de voltar muito rápido e cobrir os zagueiros numa necessidade ali contra essas flechas do Real Madrid. Ele entra no lugar do Stanisic, o Real Madrid continua apostando, ou no segundo tempo aposta ainda mais nos lances de contra-ataque, nos lances se aproveitando do Bayern de Munique, que era muito ofensivo, e num desses lances a gente tem o Mbappé fazendo uma finalização e o Neuer fazendo uma defesaça. Não é nem essa defesa aqui, que é a defesa do lance do primeiro jogo, porque eu não tenho a imagem aqui da defesa de hoje. Mas a defesa de hoje lembrou muito aquela defesa num lance que ele faz na Champions, se eu não me engano, numa finalização do Cristiano Ronaldo, que ele abre o braço direito, nessa posição que ele está aqui, pouco mais elevado, né, o braço direito, e ela bate ali, ele firma bem e a bola bate e volta, né? Uma defesaça numa bola lançada da direita para a esquerda, para o Mbappé, que pega de primeira, e o Neuer fez uma defesa contra o Flamengo no Mundial também parecida, né, no Hard Rock Stadium, né, em Miami, e ele faz mais uma defesa dessa que a gente não vê muitos goleiros fazer, mas a gente vê o Neuer diversas vezes fazer, uma defesa bem emblemática,
do Neuer, ele faz no lance que o Mbappé dá essa chapada aí, né? E o Bayern tentando esse domínio também cria, e o Olise começa a entrar mais no jogo no segundo tempo, né? Isso é muito importante. O Michael Olise, que teve uma primeira temporada excepcional pelo Bayern de Munique no ano passado, já vindo do Crystal Palace, nesse ano, então, deu um salto, né? E já se falou até em o Olise tem que estar nas conversas para a bola de ouro após essa partida. Certamente que a Copa vai pesar muito para isso também. Óbvio que no Bayern a gente está falando de um time que tem o Harry Kane com mais de 50 gols na temporada aí, ou participações em gols, enfim. Então, dentro do próprio time, ele tem um rival aí para a bola de ouro. E a gente sabe também de toda a capacidade do Lamine Yamal. Mas o Olise está fazendo uma temporada digna, sim, de estar nessa conversa. E no primeiro tempo ele não foi esse jogador, mas no segundo tempo ele começou a buscar mais jogo, ele começou a vir mais atrás, buscar essa bola e criar, ir para dentro, buscar espaço. Não estava fácil contra o Real Madrid, que se posicionava muito bem, um Real Madrid que fazia as duas linhas de 4, tinha o Mendy, mas não era só, toda vez que o Olise pegava essa bola na ponta para 1 contra 1, tinha o Mendy, já tinha um zagueiro na cobertura, muitas vezes o Rudiger, já tinha um volante voltando, muitas vezes era dobra ou era até 3 para 1 e essa bola tinha que voltar, tinha que girar. Então, em nenhum momento a gente via o Real Madrid correndo para trás. O Real Madrid deixava sempre o posicionamento atrás da linha da bola e sempre tendo uma ajuda, tanto para o Olise quanto para o Luiz Dias nas beiradas. Qualquer jogador do Bayern que conseguisse um 1 contra 1, conseguisse sair desse primeiro, já tinha um segundo marcador, tirando essa possibilidade. Já o Real Madrid, quando pegava a bola, não, né? O Real Madrid, quando pegava a bola, tinha a possibilidade de ir para 1 contra 1, porque o Bayern se posicionava todo no campo de ataque, né? Até tem a imagem aqui, vou buscar, tá? Mas o Bayern se posicionava todo no campo de ataque e a gente via um Real Madrid tendo possibilidades de buscar, né? No contra-ataque, em bolas longas, como eu falei antes, até em chutões, buscar as costas dessa linha e buscar os 1 contra 1, né? Então isso acontecia muito, um exemplo aqui, né? Os dois zagueiros do Bayern são os dois primeiros na imagem aqui da esquerda para a direita, né? O Kimmich está com a bola no meio. Então a gente via muito o Bayern de Munique todo no campo ofensivo e um Real Madrid todo atrás da linha da bola. A gente consegue ver aqui as duas linhas de 4 jogadores aqui, né? E aí os dois da frente, inclusive aqui na... E por que Mbappé e Vini podem recuar tanto assim? Porque são dois jogadores extremamente velozes. Quando o Real Madrid roubava essa bola, a gente via o Vini e o Mbappé dando o pique sem medo de linha de impedimento, afinal de contas eles estão atrás do meio do campo, os zagueiros também estão ali, então facilita muito, passe errado, roubou uma bola, facão do Vini, facão do Mbappé nas costas da zaga, bola longa, e aí a gente via o Pamecano, o Jonathan Tah, Kimmich, Pavlovich, todo mundo correndo para trás, né? E aí o Real Madrid com possibilidades de 1 contra 1 e causando problemas para o Bayern de Munique. Então, mesmo sendo inferior, teoricamente, aí com a questão de tática, mudança de treinador ao longo da temporada, momentos da temporada, o Real Madrid sempre foi extremamente perigoso ao longo do confronto, porque tinha essa velocidade, essa explosão desses jogadores, dessas flechas, buscando essas bolas nas costas da zaga do Bayern, né? E isso, inclusive, é algo que a gente vai ver na Copa, certamente. Óbvio que não é todo mundo que tem Mbappé e Vini Júnior na frente. Mas se você é uma equipe inferior, e na Copa a gente vai ver equipes inferiores às maiores seleções, cara, não adianta você querer marcar em cima, marcar pressão, né? Vai ser, atrás da linha da bola, sair em velocidade. O Brasil pega Marrocos. Marrocos certamente vai ter uma estratégia nesse estilo e tem capacidade de machucar o Brasil dessa forma. A gente vai ver seleção, sem dúvida alguma seleção sensação, que vai ter explosão na frente, talvez uma africana, né? E vai se posicionar bem atrás e vai causar problemas. Então, assim, o Real Madrid, no segundo tempo, ele não ficou de igual para igual. O Bayern começou a jogar melhor, ter mais controle. O Olise entrou no jogo, o principal jogador em termos de criatividade do Bayern de Munique. Mas o Real Madrid continuou a assustar porque sabia jogar o jogo, né? Sabia jogar o que o jogo pedia com essa situação de oferecer, de pegar o contra-ataque que o Bayern oferecia, certo? E aí, na sequência, o Bayern faz uma mudança, né? Já que o Real Madrid
estava bem posicionado atrás, o Bayern precisava de criatividade, precisava furar essas linhas, inclusive com o Real Madrid fazendo a substituição antes. Entrou o Camavinga, né, que vai ser decisivo no jogo, e saiu o Brahim Dias, que já não vinha aparecendo muito. Dessa forma, um dos dois volantes ali, o Valverde, podia descansar, entre aspas, um pouco mais, jogando pela beirada, e aí entra o Camavinga para ter um pouco mais de pegada, marcação por dentro, sem necessariamente perder muita qualidade. O Camavinga tem qualidade, né, mas tem um pouco mais de postura defensiva, tá? E aí ele entra e o Real Madrid vai jogar o jogo, vai se proteger e vai tentar explorar as costas da defesa do Bayern no contra-ataque. Quando isso acontece, o Bayern também faz uma mudança, e aí entra o Jamal Musiala, né, joia aí do Bayern de Munique, do futebol alemão, que tem gente falando aí, né, nas redes sociais que talvez ele seja superestimado, que ele é uma farsa, porque esse ano ele não tem jogado bem, tá no banco, enfim. Cara, a gente tá falando de um moleque de 23 anos que quebrou a perna no Mundial de Clubes, né, e vem voltando dessa lesão aos poucos, vem readquirindo o ritmo de jogo, extremamente talentoso. Ah, mas ele não joga bem em grandes jogos. Pô, um cara que já fez gol do título da Bundesliga numa temporada que o Bayern ia perder o título literalmente na última rodada, ele faz o gol da vitória e o gol do título no último minuto, né? Foi decisivo para aquele título da Bundesliga 2 temporadas atrás. Uma temporada atrás, né? Duas ou 3 temporadas atrás, me desculpa, né? Bayern a última, Leverkusen a penúltima, na outra o Bayern já ia perder o título e aí o Musiala salva. Na Euro, ele simplesmente chuta aquela bola que bate no braço do Cucurella lá e não é pênalti, né? Mas todo lugar é pênalti, mas naquele jogo não foi, uma bola que poderia ser totalmente decisiva. E nesse jogo de hoje ele entra e no primeiro lance dele, não que ele destruiu no jogo, não, e não que ele teve uma grande partida, não. Mas ele entrou e a primeira bola que ele recebe, ele encontra o Luiz Dias na cara do gol, e o Luiz Dias se enrola, né? Deixa a bola ficar atrás do corpo, não consegue puxar e permite a recuperação da defesa do Real Madrid. Uma bola para decidir, né? Talvez o jogo. E aí o Dias perde o gol, assim como ele perde também lá em Madrid, lá em Madrid no primeiro jogo, muitas oportunidades. O Luiz Dias tem jogado muitos jogos pelo Bayern de Munique. Ele não tem um substituto natural de ponta esquerda, tá? Muitas vezes o Musiala entra por ali, agora que está saudável, mas o Musiala é mais meia do que ponta. O Gnabry pode jogar por lá, mas aí abre uma vaga ali no meio. Enfim, o Alphonso Davies também, apesar de jogar de ponta na seleção do Canadá, não é a melhor dele. Ele é rápido, ele tem explosão, ele pode até se dizer que tem uma certa habilidade, mas não é extremamente habilidoso o Alphonso Davies, como muita gente fala, ele é rápido e habilidoso. Não, ele é rápido e rápido. Ele dá o tapa e vai. Ele não é um cara extremamente habilidoso, criativo e tal. Enfim. E o Musiala entra e acha o Dias que tem caído de produção no segundo tempo, muito talvez por causa desse desgaste. Não é à toa que o Bayern está de olho agora aí no Gordon do Newcastle, né? Um investimento alto, um cara mais jovem para ser um cara que tem características de ponta esquerda também e pode revezar com o Luiz Dias ali na próxima temporada. O Musiala faz essa jogada e poderia ter sido decisivo se o Dias tivesse feito o gol, mas aí o Dias não faz o gol e aí a assistência do Musiala não é assistência, né? Porque o cara não fez o gol e aí ele não é mais decisivo e aí talvez a nota dele do aplicativo lá que o pessoal de aplicativo gosta, não vai ficar tão bom, e aí o cara não é bom porque o cara não tem gol, não tem assistência, ou não sei o que lá. Então, assim, futebol você tem que assistir. Não adianta só ficar em aplicativo, né? E tem que entender do jogo. Né? Então, o Musiala fez essa jogada aí e poderia ter dado a oportunidade ao Dias de decidir, né? E não foi nessa oportunidade que o Dias se aproveitou. Né? O Olise continua bem no segundo tempo, fazendo as jogadas e fazendo o Lunin trabalhar, né? E a gente continua a ter essa questão do Bayern tendo problemas com o Mbappé num contra um contra o Jonathan Tah, tá? Em contrapartida, o Real Madrid sempre tendo um na cobertura por um contra um. Por exemplo, teve um lance claro ali, o Dias num contra um contra o Militão, chega a cobertura, ajuda, o Mbappé num contra um contra o Tah, já causa muitos problemas para o zagueiro do Bayern. 72 minutos de jogo, tá? Eu tô com as anotações aqui. O Bayern tinha 66% da posse de bola, mas essa posse não
não resolvia, era o Madrid que estava passando de fase, e o Madrid assustava tanto quanto o Bayern naquele momento. Então, algo precisava ser feito, o Bayern precisava criar a situação de gol contra o Madrid, que se defendia muito bem, mas corria muitos riscos nessas bolas nas costas, até que acontece o lance que realmente acaba custando muito caro ali, né, pro Real Madrid, tá? Que é o lance da expulsão do Camavinga, né? O Camavinga acaba expulso de campo numa falta que, Fernando, não foi lance de expulsão do Camavinga, né? O Camavinga só tinha feito 2 faltas no jogo. A primeira ele puxou o Musiala, puxão de camisa é cartão amarelo, não adianta, isso aí é uma regra que, cara, desde que eu era mirim, puxou a camisa é amarelo, não tem jeito, né? E o Camavinga puxou a camisa do Musiala e tomou um amarelo. E aí o segundo lance, ele faz uma faltinha no meio do campo de matar contra-ataque ali, não era lá um contra-ataque assim também, que absurdo que ele matou aqui, ia sair o gol do Bayern e tal, para cartão. Só que além dele fazer a faltinha, tá, ele acaba pegando a bola, botando a bola embaixo do braço e retardando um pouco. Aí o jogador do Bayern vai lá tomar a bola da mão dele, ele joga a bola no chão. E a torcida faz uma fumaça, faz o barulho, né? E quando a torcida faz esse barulho, ele joga a bola no chão, né, o jogador do Bayern tem que tomar a bola das mãos do Camavinga, que já fez a falta e está correndo com a bola na mão. A pressão da torcida faz que o árbitro naturalmente ali fala, retardou o jogo, amarelo. Só que claramente ali no meu modo de ver, o árbitro já ele não tá com a noção ali, ele dá um amarelo e ele já vira e vamos lá, segue o jogo. Só que aí, né, pro azar do árbitro, vamos dizer assim, ele vê o pessoal, os jogadores do Bayern falam, não, é o segundo amarelo, você vai ter que expulsar o Camavinga. E aí eu garanto que o árbitro pega o vermelho e dá o vermelho com aquele gostinho, com nó na garganta, porque ele sabe que vai ter questionamento e no final do jogo os jogadores do Real Madrid foram para cima ali do trio de arbitragem, certamente vai ter uma pressão. O Real Madrid é um time que não dá, né? Pô, você pode torcer pro Real Madrid, eu gosto do Real Madrid, inclusive, sempre gostei, né? Da época dos Galácticos, acompanhava e torcia muito por eles também, enfim. Mas o Real Madrid é um time que normalmente, né, pela grandeza do clube, inclusive, os erros de arbitragem costumam mais favorecer do que atrapalhar, né? Inclusive contra o Bayern já aconteceu algumas vezes em Champions League. E nesse lance, não estou falando de um erro de arbitragem, eu estou falando de um rigor de arbitragem que deveria ser o certo. Né? A gente aqui no Brasil está acostumado com, não, pô, não pode, pô, vai expulsar numa jogada, numa bobeira dessa. Cara, ninguém mandou o jogador ser juvenil. É igual aquele lance que aconteceu com o Arsenal uns anos atrás ali, que, pô, o cara deu a bola, bateu o tiro de meta pro outro, o outro pegou com a mão e não, a juiz, não podia dar aquele pênalti, porque, pô, imagina um pênalti desse decidir uma Champions, né, uma classificação. Meu amigo, ninguém mandou o zagueiro estar dormindo num jogo decisivo e pegar com a mão uma bola que foi batida para ele. Né? Então, assim, a regra é clara, é aplicada, puxão de camisa é amarelo, retardou jogo é amarelo, 2 amarelo é vermelho, e isso é para o Real Madrid, isso é para o Flamengo, isso é para o Ibis, isso é para todo mundo. O que acontece é que a gente costuma não ver o Real Madrid sofrer com isso, a gente costuma não ver o Flamengo sofrer com isso, mas certamente o Ibis já perdeu muito jogo assim. Tá? E qualquer time pequeno aí jogando contra o time grande. Né? Então o Camavinga vacilou, a realidade é essa. Teve rigor? Teve rigor. O árbitro não percebeu que estava dando um segundo amarelo, que já tinha dado um amarelo para o Camavinga ia ser expulso? Acredito que não. Mas acabou sendo certo. O Camavinga é expulso, né? E o Bayern acaba com a vantagem de ter um jogador a mais. 86 minutos, 4 minutos para o fim do jogo, né? E o Camavinga vai expulso. E o Bayern tem essa vantagem. Bom, o Bayern continua indo para cima, mas agora com um jogador a mais, certo? E aí vai criar a situação do gol, né? Com o Real Madrid praticamente todo dentro da área, o Bayern consegue criar uma situação, faz 1-2 ali, o Dias faz 1-2 com o Musiala, dentro, no bico da grande área, né? E acaba que o Dias chuta uma bola que desvia no Militão e acaba entrando.
né? A bola foi lá na gaveta, sem chance para o Lunin, ainda mais depois do desvio, né? A bola, sem o desvio, provavelmente seria uma bola defensável para o Lunin, que provavelmente faria a defesa. O Dias não bateu de curva, de chapa, ele bateu forte, reto, uma bola que seria mais fácil para o Lunin chegar. Ela desvia na coxa do Militão, e aí ela pega, né, gira, né, e vai lá na gaveta e mata o Lunin. No momento que o Bayern dominava, jogava totalmente no campo de ataque, e o Real Madrid só se defendia. E aí o Real Madrid vai para o desespero, faz algumas substituições, mais 2 substituições ali, com o Mastantuano e o Pitart, né, entrando em campo, saindo o Arnold e o Güler, tenta o desespero com 1 a menos, e o Bayern consegue fechar o caixão numa jogada do Olise, num contra-ataque, né? Já havia acontecido um contra-ataque antes desse lance, que a bola é virada muito forte, o Olise não alcança, né? Mas na segunda oportunidade, o francês não perdoou, né? O Bayern não perdoou, acabou aproveitando e fazendo o gol. A bola chega no Olise do jeito que ele gosta, no lado direito, e ele vai para cima da marcação, puxa para a perna esquerda e chapa na gaveta. Jogada tradicional do Olise, jogada tradicional do Arjen Robben no passado, glorioso do Bayern, né? E inclusive deu entrevista recentemente sobre os 2 jogadores, falou, claro, que tem coisas que lembram e tal, mas somos jogadores diferentes, enfim. O francês foi muito feliz na finalização. Única situação, né? Fim de jogo, o Real Madrid no desespero, única situação que ele pega de fato 1 contra 1, sem ninguém para dobrar, e aí ele faz realmente o Real Madrid pagar a conta, e aí ele mete lá na gaveta, bate na trave, entra, sai na comemoração, manda a torcida do Real Madrid, que estava presente no Allianz Arena, calar a boca. Enfim, certamente que a torcida teve seus momentos, afinal de contas, por muitos momentos dessa segunda partida, o Real Madrid esteve levando o jogo para a prorrogação, mas aqui o Olise põe um ponto final aí na conversa, né, e faz um golaço ali, colocando o nome dele de fato, né, com a imprensa que adora um momento ali para poder coroar o cara ou não, enfim, né, colocar o cara, tá concorrendo ao Bola de Ouro, não tá concorrendo ao Bola de Ouro, né? Então, assim, esse lance põe o Olise no radar, né, e fatalmente ele entra no radar pro Bola de Ouro aí. Todo mundo agora vai falar muito do Bayern, porque o Bayern tirou o Real Madrid, né? Então, assim, gente, de maneira geral, um baita duelo nas 2 partidas, foram 2 partidaças. Eu vi a primeira partida, eu já pensei em criar conteúdo. Aí eu falei, vou esperar a volta, vou criar o conteúdo na volta, porque vai valer a pena. Deixa seu like, se inscreve no canal se você gostou desse conteúdo. Se você quer ver mais desse conteúdo, deixa sua opinião aí no chat, deixa sua opinião na área de comentários do YouTube. Vai ser um prazer produzir mais conteúdo aí de futebol também, Champions League, enfim, tem jogo decisivo de Premier League no fim de semana e tal. E a Copa do Mundo tá chegando, né? Então, assim, eu com a experiência que eu tenho de ter vivido dentro de campo e sempre ter sido um apaixonado também por futebol, né? E futebol europeu, acompanhado muito de perto sempre, é um prazer para mim também criar esse conteúdo aqui, falando de Bayern, falando de futebol europeu, falando de Premier League, falando de Copa do Mundo, e trazendo o ponto de vista de quem já esteve lá dentro de campo, jogando no mais alto nível, né? Quem não sabe, tive a oportunidade na divisão de base de jogar contra o Barcelona no Camp Nou, por exemplo. Não é à toa que a minha série vai ser nomeada aí do Camp Nou a Série D, né? Afinal de contas, joguei Série D, joguei Série C, joguei Série B, joguei Camp Nou, joguei estadual, né? Copa do Nordeste, enfim, teve de tudo aqui na minha carreira. Então, esse ponto de vista aí de quem já esteve lá dentro de campo e poder, né, compartilhar com vocês, e sempre pronto para ouvir de vocês também o ponto de vista de vocês aí no chat, nos comentários, vai ser sempre legal. Afinal de contas, não tem que ter jogado para saber, né? Você pode estudar muito e saber do que você está falando. O que acontece é que muitas vezes tem gente que acaba passando da conta e fala besteira, e até quem jogou faz isso também, né? Então, é algo que eu tento me policiar ao máximo para não fazer. Às vezes vou acabar fazendo, a gente é humano, erra, né? Mas estou aqui para dar a minha opinião e trocar essa ideia com vocês aí. Vai ser sempre um prazer. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Deixa seu like, se inscreve aí no canal e me deixa aí nos comentários, né? Quem que você achou que foi o destaque aí desse jogo?
O Neuer realmente falhou para você? A minha explicação mudou o seu ponto de vista? Não mudou? Deixa eu saber nada dos comentários aí do YouTube. Vai ser um prazer trocar ideia com você e produzir esse tipo de conteúdo, se for do interesse aí de quem está assistindo o canal. Valeu, fico por aqui. Um grande abraço aí. Até a próxima. Tamo junto.